Notícia que acaba de chegar: a PEC dos combustíveis teve relatório apresentado hoje cedo e a intenção do governo era que a votação acontecesse ainda hoje. Mas não houve entendimento entre os senadores e o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, adiou a análise. A previsão é de que seja votada amanhã. A gente lembra que a proposta acabou se tornando um pacote de benefícios sociais e prevê o aumento do Auxílio Brasil, do Vale Gás e também cria um vale para caminhoneiros. A gente vai até Brasília falar com a repórter Larissa Rodrigues, que acompanhou toda a discussão e foi a coisa de minutos, né, Larissa? Essa decisão de não levar para votação, pelo menos no primeiro turno, essa PEC, né? Boa noite para você, querida. Oi, Márcio, boa noite para você, para quem nos acompanha aqui na CNN. Acabou de sair essa decisão e é considerada uma vitória da oposição e também uma derrota para o governo, pelo menos nesta quarta-feira aqui no Senado. O governo, a base aliada, os parlamentares que apoiam o governo estavam otimistas, tanto que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegou a dar uma entrevista coletiva, isso no finzinho da tarde, dizendo que havia acordo para se votar em 2 turnos a proposta hoje, porque uma PEC ela precisa ser votada 2 vezes em 2 turnos aqui no Senado antes de ir para a Câmara dos Deputados. Mas algumas coisas pesaram nesse adiamento. Primeiro, a oposição fortemente se juntou ali, alegando que algumas questões que tratavam do estado de emergência não estavam claras. Inclusive, conseguiram tirar um trecho, foi o acordo firmado, vai ser retirado um trecho dessa proposta que, na opinião da oposição, não deixava claro como esse estado de emergência que vai liberar a verba em ano eleitoral teria, sim, limitado essas questões, que poderia ser usado um cheque em branco e até recolocado a verba a ser usada, por exemplo, no Auxílio Brasil, no Auxílio Caminhoneiro, em outros locais, até em publicidade. Essa era a acusação da oposição que conseguiu a retirada disso. Outro argumento é que o relatório foi apresentado só hoje, no fim da manhã, e que não tinha tido tempo de todos os parlamentares lerem bem e saberem o que vai ser. Por fim, o presidente Rodrigo Pacheco concordou, disse que essa proposta não passou pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Toda PEC, toda proposta costuma ser analisada para saber se está ali seguindo a lei direitinho nessa comissão antes de vir para a votação em plenário. Mas foi feito um acordo e não passou nessa comissão, veio direto para o plenário. Por fim, Rodrigo Pacheco disse então que era preciso ter atenção para se saber o que dizia esse texto que vai alterar a Constituição do nosso país. Lembrando então que acabou se transformando em um pacote de benefícios, batizado até de pacote de bondades, esse texto aqui no Senado Federal, que traz o Auxílio Caminhoneiro de R$1.000, aumenta em R$200 o Auxílio Brasil e também aumenta um pouquinho ali o Auxílio Gás. Expectativa agora é de votação amanhã às 4 da tarde. Claro, a gente vai seguir acompanhando. Muito obrigado, Larissa Rodrigues, que falou ao vivo de Brasília. A gente trouxe aí o lado político, vamos continuar falando sobre isso. Mas daqui a pouco, Fernando Nakagawa volta para falar do lado econômico. De onde virá todo esse dinheiro? A gente conversa mais uma vez com Thaís Arbex para falar de política. Thaís, o que a gente pode esperar da tramitação dessa proposta, que agora ficou para amanhã? Vamos lá, Márcio. Agora eu acho que cabe bastante aqui o devagar com andor, que o santo é de barro. Porque hoje havia promessa de votação não só em primeiro turno, mas também em segundo turno. O que significa isso na prática? Significava que se votaria o texto completamente pelo Senado e ele iria para a Câmara já a partir de amanhã. Agora a gente vê que teve que ter uma mudança de planos no meio desse processo. Ainda há bastante certeza de aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. Não vejo o ambiente para uma derrota, muito pelo contrário. Afinal de contas, como ressaltou a Larissa, se trata de um pacote social. Não há deputado ou senador que vá se colocar contra benefícios sociais, mas o que a gente tem que olhar é que talvez a articulação para fazer com que essa proposta fosse votada de uma maneira célere, ela precisa ser mais bem azeitada. Então, promessa que vota amanhã, vamos ver como vai estar esse quórum, porque a gente sabe que precisa de um quórum qualificado, precisa de mais senadores para aprovar essa proposta. Então, esperar um pouco até amanhã para sentir se de fato uma proposta de emenda à Constituição vai ser aprovada mesmo numa quinta-feira em Brasília. Márcio. Muito obrigado, Thaís Arbex.